Boa noite. Exceto na condição de aprendiz, menores de 16 anos são proibidos de trabalhar. São proibidos, mas trabalham. De acordo com dados mais recentes do IBGE, cerca de 4 milhões de crianças e adolescentes estão em situação de trabalho no país. No campo, nas fábricas, nas ruas e em residências. São crianças que são tiradas da sala de aula e deixam de viver o melhor da infância para assumir responsabilidades que só deveriam ser delegadas a adultos. As causas, consequências e formas de combater o trabalho infantil são o tema do Opinião Pernambuco de hoje. Para discutir o assunto, nós convidamos a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Débora Tito. Também está conosco o coordenador do projeto do Trabalho Infantil, a participação do Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social e membro do Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, Paulo Lago. Completa o nosso debate a gerente de média complexidade da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos de Pernambuco, Leonisa Santos. A gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 3423-6836 e pelo Twitter, @opiniãope. Olá, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Eu sei que o termo trabalho infantil ele parece muito autoexplicável, porque todo mundo sabe o que é trabalho e todo mundo sabe que infantil é relacionado a crianças e também, em algumas vezes, a adolescente. Mas eu queria que vocês explicassem, ao pé da letra, o que é considerado trabalho infantil. Uma criança que é explorada pelos pais nos serviços domésticos é trabalho infantil? Uma criança que pede esmola no sinal de trânsito está trabalhando? Então, eu queria que a gente deixasse bem claro o que é que pode ser considerado trabalho infantil. Eu acho que Débora pode começar. Perfeito. Todos esses exemplos que você deu são trabalho infantil. Existe uma zona turva que a gente tem que ver o que é ajuda e o que é trabalho. Se a mãe manda a criança lavar uma louça em casa, isso não é trabalho. Mas a partir do momento que existe uma remuneração ou que está inserida em qualquer contexto econômico, ainda que não seja salarial, como, por exemplo, a mendicância é trabalho. Então, se tiver um contexto econômico envolvido, é considerado trabalho infantil e tem que ser vedado. Porque, pela Constituição, no Brasil só pode trabalhar com 16 anos. Abaixo de 16 anos, só se for aprendiz com 14. E não é aprendiz em qualquer profissão. Não pode ser aprendiz de flanelinha, não pode ser aprendiz de empregada doméstica, são realmente funções que demandam formação profissional. Por isso que a Constituição não fala em trabalho. Se diz, inclusive, que criança e adolescente têm direito ao não trabalho. Criança tem direito à educação e adolescente à profissionalização. Então, eles têm, na verdade, o direito ao não trabalho. Então, me explica uma coisa, Débora. Então, quer dizer assim, uma criança, a mãe pede para ela lavar uma louça. Normal. Está participando da manutenção da casa. A partir do momento que a mãe tira essa criança do colégio para que ela cuide dos outros irmãos, para que ela possa sair para trabalhar, para que ela possa sair para se divertir, isso já pode ser considerado trabalho infantil. Perfeito. Ainda que não tenha um salário e seja no âmbito familiar, essa criança está trabalhando, que ela está tirando o posto de adulto, inclusive de uma empregada doméstica, que poderia estar com esse posto de trabalho. E normalmente com a remuneração mínima. Então, às vezes, a gente acha que o trabalho infantil pode ser a maldade, mas não, tem um aspecto econômico muito forte. Porque a criança termina sendo uma mão de obra muito mais barata. Então, às vezes, a gente encontra, na época das eleições, um político que manda uma criança panfletar. É muito mais barato. A criança você vai dar um doce, você não vai dar remuneração. Então, existe um componente econômico forte que a gente tem que analisar nesse trabalho infantil. Paulo, infelizmente eu acredito, assim, pelo que eu ouço falar, a nossa cultura de que o trabalho dignifica o homem, e aí incluindo também as crianças, tem que trabalhar desde cedo para virar homem, ainda é muito forte. Vocês ainda lidam muito com isso? Como é que vocês trabalham essa questão cultural que é tão arraigada no Brasil? Eu acho que em Pernambuco muito também. Isso é uma questão bem clara, né, que a gente percebe muito ainda das pessoas. Não só das pessoas, de modo geral, até mesmo de algumas pessoas que atuam no meio de comunicação, por exemplo. Eles acham que é natural ver uma criança trabalhando. A pessoa se sensibiliza, por exemplo, com a situação de violência que uma criança sofre, a criança envolvida com tráfico de drogas, tudo mais. Mas com a questão do trabalho infantil, naturaliza muito, acha que é normal a criança estar trabalhando. Bem pra criança, exatamente. Né? Que é melhor a criança trabalhar do que estar entrando no mundo de roubo, de roubar, ou então na questão com
com tráfico de drogas ou outros problemas. Isso tem que ser desconstruído e está sendo desconstruído aos poucos. A gente sabe que ainda a gente tem uma sociedade que não trata criança e adolescente como prioridade, como diz o Estatuto da Criança. E é um caminho que todas as organizações que atuam contra a questão do trabalho infantil é essa. Quando a gente fala trabalho infantil, a gente não quer dizer só tirar a criança. A gente quer que a criança tenha escola de qualidade, que tenha todas as condições para a família também, que é fundamental e ajuda a família. E aí os programas sociais ajudaram muito nos últimos anos a que tivesse essa redução. No entanto, a gente percebe hoje que ainda há um grande número de crianças em situação de trabalho, principalmente aquelas que não estão abaixo da linha da pobreza e que buscam um recurso, um dinheiro para que possa comprar um tênis, comprar um celular e tudo mais. Só que em vez dessa criança, que muitas vezes tem idade de já estar em programa de aprendizagem, eles estão em trabalhos informais e até considerados piores formas de trabalho perigoso, trabalho noturno e outras coisas mais. Leonisa, essa questão de a criança trabalhar para ajudar em casa é muito forte. A gente sabe que a relação entre trabalho infantil e renda está aí muito próxima. E é um argumento muito forte, muito delicado de se lidar, porque uma mãe que vive sozinha, que não tem um marido, que tem que criar 3 filhos, chegar para você e dizer, ele tem que trabalhar para me ajudar, senão vamos todos passar fome. Como é que o governo tem atuado nesse sentido em particular, como o Paulo falou, na assistência a essa família, para que a criança possa não só sair da situação de trabalho, mas que possa ter acesso a uma rede que vai garantir que essa criança não volte para essa situação posteriormente? Com certeza. É nesse foco mesmo que nós atuamos, porque nós temos os programas de transferências de rendas. E dentro da educação, o que está se falando agora estadual, com certeza. Começando pela educação, a escola em tempo integral já ajuda bastante. No momento que a criança passa o dia todinho na escola, a possibilidade dele ir para a rua é menos. E as transferências de rendas, os programas sociais, o reordenamento de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, o próprio PET, que é o Programa de Reeducação do Trabalho Infantil, que é nacional, mas é monitorado, acompanhado, instruído, orientado pelo Estado, também é um programa que contribui para que as crianças não estejam na rua. Débora, eu vi que o tema da campanha contra o trabalho infantil desse ano, da Organização Internacional do Trabalho, é a questão do trabalho infantil doméstico. E aí eu me lembro de uma cena que, para mim, foi muito comum, eu já vi muitas vezes, que eram famílias de classe média, que tinham dinheiro, trazerem crianças do interior com o propósito de criá-las. E aí essas crianças acabavam se tornando empregadas domésticas e acabavam saindo da escola, enfim, e a família ainda pausando de que estava ajudando aquela criança. Eu pergunto, esse tipo de trabalho ainda é o mais difícil de se lidar, ainda é o mais complicado de se combater, é ainda mais presente, assim, eu não sei se no Brasil inteiro, mas no Nordeste em particular. Por que a organização escolheu exatamente esse nicho de trabalho? Porque é o mais desafiador. O trabalho doméstico, ele é exercido no lar, e a Constituição diz que o lar é inviolável. Então, como é que o olhar da autoridade vai chegar no lugar que é inviolável? E essa questão de dizer que está trazendo a criança traz muito arraigada a nossa cultura escravocrata de que a pessoa tem determinados direitos dependendo da classe social. E é uma coisa que a gente tem que bater muito. Não é a classe social da criança que diz o direito que ela tem. Se ela é pobre ou se ela é rica, a Constituição é a mesma. Ela tem direito à educação, lazer. Mas a nossa cultura ainda se é pobre, qualquer coisa basta. Então, eu vou tirar ele lá do interior dele, que ele mal bebe água, e vou chegar na minha casa e ainda vou dar água. Mas não é. Essa exploração não se pode admitir. Por quê? É um posto de trabalho. Então, se a criança é pobre ou se ela é rica, ela tem o mesmo direito. É o primeiro mito que a sociedade tem que tirar.
O segundo ponto é a questão da remuneração. Na verdade, essa família e essa doméstica, que eu lembro muito dos meus familiares no interior, esse relato que você fez, eu tenho certeza que qualquer nordestino lembra. Eu já fui empregadora doméstica de trabalho infantil e a gente fica se ninando com esse discurso de, não, eu estou ajudando. Mas se a gente tirar as vendas, a gente vai ver quão perverso a gente está sendo, porque a gente não está ajudando. A gente está se aproveitando do fato da criança ser ainda mais pobre e dando um pouquinho mais. Na área trabalhista não é para dar um pouquinho mais, é para dar salário integral, é para pagar verba rescisória e criança tem que estar na escola. Então, a gente acha que por ela já ser pobre e para eu dar um prato de comida, eu posso ficar fazendo com que essa criança acorde 6 da manhã, coloque o prato da família, vá para a escola de noite morrendo de sono, e aí tem os índices de evasão escolar, e ainda sujeito a abuso e exploração sexual pelos patrões. Que a gente tem vários casos que na inviolabilidade do lar, acontece muito abuso sexual. Então, a gente precisa tirar essa criança desse trabalho e quebrar essa invisibilidade. Por isso que o trabalho doméstico está tão em voga. Tanto pelas questões das adultas, que estão em voga, quanto internacionalmente por conta disso. É muito invisível. A gente tem um dado de 250 mil crianças e sabe que é muito mais no Brasil. Débora tem toda a razão quando fala dessa questão. Existe trabalho infantil porque existe o empregador, existe a pessoa que está remunerando essa criança. Quando se fala em trabalho infantil, vê logo a criança. Mas por trás, antes dessa criança estar em situação de trabalho, tem todo o histórico social. Então, o que é mais o papel do Estado, o papel social que nós estamos fazendo é sensibilizar a sociedade, sensibilizar as pessoas de que é responsabilidade nossa, sim, é responsabilidade. A partir do momento que a sociedade entender que os empregadores, os comerciantes, as donas de casa fecharem e tiver uma consciência de que no momento que eu estou remunerando uma criança, eu estou castrando o direito que é dela, garantido pela Constituição. Direito à escola, ao lazer, ao esporte, à vida, a ser feliz. No momento que as pessoas tiverem essa consciência, a partir desse momento é que realmente, de fato, nós vamos erradicar esse trabalho. Porque enquanto tiver quem remunere, ela vai estar à disposição. E essa questão da escolha da campanha nacional pela OIT, ela vai muito pelos dados que o IBGE, PNAD, eles levantam em relação ao problema. E sabendo, principalmente que Débora já falou, que a questão dos dados, esses dados são 250 mil em todo o Brasil, só que certamente é um dado muito maior, que é muito difícil se fiscalizar. A gente fez um levantamento em 2011, o SENDEC, com 90 municípios, quando foi na elaboração do Plano Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. 90 municípios pernambucanos? Pernambucanos. E aí a gente perguntou quais eram as situações que mais se percebiam, né? Era um levantamento com operadores do Sistema de Garantia de Direitos, que era representantes de secretarias, Conselho Tutelar, representantes de instituições não governamentais. E as três principais situações verificadas foi, primeiro, a questão do comércio das feiras livres, no interior, principalmente, a situação nas feiras livres, né, o famoso carrinho de mão, a questão do trabalho doméstico e a questão do comércio informal, o comércio nas ruas, principalmente. São três situações que é muito presente em todas as regiões do Estado. Em relação à capital e ao interior, vocês têm números comparativos? Onde é que acontece mais essa exploração de mão de obra infantil? A gente é semelhante na região metropolitana e nos interiores, ou isso é mais arraigado nos interiores ainda? Pela proporcionalidade de população é maior na região metropolitana, mas se vê que é uma questão que ocorre em todo o Estado. Tem os polos, tem polo gerceiro, você tem situação no trabalho infantil, tem as áreas de desenvolvimento, grandes obras, tem situações principalmente de exploração sexual. No litoral sul, também aqui do estado, também tem situações. Agora o litoral norte também, que está recebendo investimentos de obras, tem esse tipo de situação. Mas é comum em todo o estado esse tipo de situação. Que até é paradoxal, né? Porque a gente fica pensando, Pernambuco está recebendo um incremento econômico e o estado está crescendo. Tá, mas está crescendo sem se desenvolver. Então, há o crescimento econômico e no entorno aumenta a exploração sexual,
aumenta o trabalho escravo, aumenta o trabalho infantil, aumenta o nível de precarização. Então, é importante a gente olhar para esse perfil novo do Estado também, de estar recebendo, e prestar atenção, por exemplo, no índice de evasão escolar das escolas de SUAP. As meninas não estão indo para a escola, porque está tendo muita exploração sexual. E elas, quando estão na exploração sexual, elas não querem simplesmente matar a fome do corpo. Elas querem matar a fome que a sociedade impõe, que é do consumo, é ter um celular que acessa a internet, é ter um relógio, é ter um tênis. E a gente não pode nem criticar essa adolescente, porque são esses os valores que a sociedade de consumo passa para essas crianças. Então, é muito alarmante ver que o Estado está comemorando o crescimento, enquanto a gente ainda tem tantos dados no entorno social. Algum projeto naquela região? Na metropolitana fica muito mais visível esse trabalho infantil, porque é nos sinais, né, na prostituição, no interior é mais nos fabricos de confecção, nas casas como doméstica. Então é muito mais escondido, muito mais discreto. A diferença é essa. E lá na região de Suape existe o Procidadania, tá, a Petrobras, inclusive está aberto um edital de lançamento de novos projetos para que as pessoas trabalhem essa temática lá. Porque a Petrobras, como é o financiador geral, realmente está convocando as pessoas e pedindo um apoio, uma união, que a gente realmente atue de forma ostensiva ali dentro para repreender. Porque, agora, como é um trabalho informal, nós estamos procurando, inclusive, doutora Débora, uma forma legal de coibir. Tudo bem, é identificado, sim, identificamos. E aí? O caminhoneiro vem, usa, abusa e vai embora. Foi detectado o caso, vamos encaminhar ao Ministério Público do Trabalho. É um trabalho formal? Não. Teve legalidade? Não. Mas tem que ser indenizado. É indenizado, porque por trás dele tem uma empresa. Exatamente. Então, o nosso caminho é esse. Então, a gente estamos mapeando toda a situação daquele entorno. E é importante... Principalmente na comunidade de Mercês, que nós temos esse conhecimento, é onde está o maior caso. Nós fizemos visita em loco e identificamos realmente as escolas. O caminhão fica parado na porta da escola. E é importante esclarecer para os ouvintes que é uma coisa que a sociedade brasileira não sabe. Prostituição no Brasil não é crime, não é? Prostituição no Brasil é uma ocupação reconhecida pelo Código Brasileiro de Ocupações. É tanto que Pernambuco tem a Associação dos Profissionais de Sexo. Só que é a pior forma de trabalho. Então, eu posso ser um profissional de sexo, mas eu não posso ser menos de 18 anos e ser um profissional de sexo. Assim como é a pior forma de trabalho, você está no laboratório por causa do raio-x, tem uma série de questões físicas, não é a moralidade só que está envolvida nisso. Como não pode ter criança e adolescente, essas crianças e adolescentes têm que ser indenizadas. Como a prostituição não é crime, é ocupação, tem que ser indenizada. E tem que ver quem seria que pagaria essa indenização. E o que é crime não é a pessoa ser prostituta, é quem explora o serviço do sexo de outrem. Então, prostituição no Brasil é uma ocupação. Agora, não pode ter criança e adolescente. É bom esclarecer que criança ela não se prostitui, ela é explorada. Ela é explorada. Portanto, ela não pode entrar nesse... Eu quero falar um pouquinho sobre isso, depois a gente vai fazer um intervalo agora, sobre as consequências das pessoas que exploram esse trabalho infantil. A que consequências elas estão sujeitas? Mas no próximo bloco, que agora a gente precisa fazer um rápido intervalo, a gente lembra ainda que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários, sugestões, através do telefone 3423-6836, do e-mail opiniãotvu@gmail.com ou ainda pelo Twitter, @opiniãopr. A gente volta daqui a pouco. O Opinião Pernambuco está de volta. Hoje discutimos o tema trabalho infantil. Participam do debate a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Débora Tito. Também está conosco o coordenador do projeto Trabalho Infantil, a participação do Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social e membro do Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, Paulo Lago. E a gerente de média complexidade da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Leonisa Santos. Bom, a gente já recebeu algumas perguntas dos nossos telespectadores e aí eu vou voltar ao tema que eu tinha proposto no último bloco, mas como tem uma pergunta de Paula de Boa Viagem que se enquadra bem direitinho no que a gente estava falando, eu vou fazer logo a pergunta dela. Ela diz, um proprietário de uma creche ou hotelzinho que contrata meninas de menor para cuidar das crianças está infringindo a lei? E aí vamos falar justamente de quais são as responsabilidades legalmente, quais são as
punições para as pessoas que contratam crianças, para as pessoas que exploram sexualmente. Como é que a lei protege essas crianças? Débora pode falar um pouquinho. A criança tem que ser retirada e o empregador ele não pode enriquecer ilicitamente. É o que a gente chama em direito, alegar a própria torpeza. Ele não pode dizer, mas já era menor, então eu não posso pagar. Pelo contrário, tem que pagar todas as verbas rescisórias, inclusive com recolhimento previdenciário, porque se começar a trabalhar com 10 anos, com 30, 40 anos, pode estar lesionado. E ainda pagando uma indenização. Então tem que ganhar todas as verbas rescisórias como se fosse um adulto e ainda ganhar uma indenização, porque quem emprega a mão de obra infantil não está afrontando só aquela criança, está afrontando toda a sociedade. Então, tem que pagar e ainda tem que indenizar. E, no caso da criança, ela vai ser... Agora, o trabalho tem que parar, não pode continuar o trabalho. Aí, a criança tem que ser direcionada para um programa do governo ou do estado ou do município, que, no caso, é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Então, o empregador tem que pagar uma punição alta para o barato sair caro. Eu brinco que é a pedagogia do bolso. E a criança tem que ser inserida no programa social. Eu tenho mais uma pergunta de Val, de Jaboatão, que também era uma pergunta que eu queria fazer, porque o deputado Jean Willis criou um projeto de lei, né, para inserir na legislação brasileira uma proteção para as crianças que trabalham no meio artístico, que são crianças que fazem novelas, fazem filmes, e que muitas vezes a gente não enxerga como trabalho, mas essas crianças passam horas e horas filmando, às vezes perdem aula, né? E aí, assim, Val pergunta, o trabalho de crianças na televisão pode se configurar como trabalho infantil? Eu gostaria de responder essa porque é uma tese do Ministério do Trabalho. É a única exceção admitida para o trabalho. Porque você tem que ver aí o direito de manifestação artística e o direito ao não trabalho. Então, a única exceção possível é o trabalho artístico. Tem juiz que dá autorização de trabalho até para trabalhar em lixão, mas isso está sendo altamente contestado. O Brasil já está, inclusive, respondendo internacionalmente por isso. Então, qual é a exceção que existe no Brasil para trabalho infantil? Trabalho artístico. E como é que é? Desporto. Desporto. Esses trabalhos de desporto também. De desporto... Só o artístico. Desporto é se ele já tiver 14 anos, com base na Lei Pelé, tem que ter toda uma proteção. Posso explicar também do atleta mirim. No caso do trabalho infantil artístico, também não é de qualquer jeito. O interessado, os pais têm que entrar com um pedido no juizado da infância e juventude, o promotor da infância e juventude tem que dar o parecer favorável e essa criança só pode trabalhar na novela da Globo, por exemplo, se ele tiver um alvará judicial que vai funcionar como uma lei para o caso concreto. Ou seja, é trabalho de fato, tem uma remuneração como se fosse um adulto, porque é um trabalho de fato, inclusive é um trabalho muito bem remunerado. A gente tem os casos de Maísa, lá de Osasco, do SBT, tem vários casos, inclusive que foram pagas indenizações porque a gente achou que estava ferindo o desenvolvimento da criança, mas realmente é um trabalho, mas que tem que ser autorizado pela justiça, tem que ter um alvará que vai ser uma lei, que vai dizer quantas horas pode ficar, que tem que garantir a frequência na escola, a criança tem que estar frequentando a escola, tem que estar com a presença dos pais em estúdio. E o Jean Williams, ele está encabeçando, por isso que eu queria responder essa pergunta, porque ele está encabeçando um projeto de lei do Ministério Público do Trabalho, que é para que essa competência venha para a Justiça do Trabalho, e existem 11 alíneas, 11 proteções. Então, a criança pode trabalhar artisticamente? Pode, mas tem que ter o salário, os pais no estúdio, matrícula e frequência na escola, tem uma série de proteções. E foi um projeto do Ministério Público do Trabalho que o Jean Williams está apresentando como projeto de lei. Só explicando uma questão que a procuradora colocou em relação às recomendações para autorização do trabalho, né? O ano passado, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, numa iniciativa do Fórum, ele assinou, né, uma recomendação aos juízes para que não autorizasse, ou então que se respeitasse o Estatuto da Criança e Adolescente em relação à autorização para o trabalho. Quer dizer, não poderia ter autorização de juízes para menores de 16 anos trabalhar, né? Em caso nenhum. Em caso nenhum. Isso acontece pouco aqui no Nordeste, mas no sul do país já tem um número alto de casos de autorização judicial, principalmente para lixões, né? E também para a agricultura. Na parte da agricultura. Combatida. A gente só admite a exceção para trabalho artístico. Quando é atleta, tem que ter 14 anos. Aí a Lei Pelé, ela faz uma distinção do que é a escolinha, do que é o desporto de rendimento. Então, se for educativo, o desporto educativo, a criança pode estar, como a gente manda nossos filhos para o esporte. Mas se for um desporto de rendimento, só 14 anos e tem que ser aprendizagem. Então, tem essa diferença. Mesmo sendo autorizada, ainda há controvérsias e devia ser melhor repensar essa questão artística. Porque por isso que tem uma criança que é exposta a uma gravação
os mesmos traumas que causa qualquer outro tipo de trabalho, causa. Porque ela tem a pressão eu tenho um disputa, processo que é interessante, de visibilidade, que é de exposição. Que era uma banda, o nome da banda era Capricho de Menina, esse processo não está em sigilo, eu posso contar, em que elas conseguiram alvará judicial para se apresentar, mas quando elas se apresentavam com roupas pequenas, em ambiente noturno, então a gente atuou e foi cassada a autorização judicial. Então, ainda que seja autorizado, tem que ser com muita proteção. Por isso que a gente está trabalhando tanto nesse projeto. Quais são os danos? Vocês estão falando em danos à criança. Quais são os danos, fisicamente falando, psicologicamente falando, à criança que trabalha? O que é que ela vai levar aí para o resto da vida? Traumas psicológicos, amadurecimento acelerado, sabe? Fica uma frustração, uma ansiedade, insegurança. Porque ela era para estar fazendo uma coisa e está fazendo outra. Ao invés de estar brincando, ela está fazendo um tipo de trabalho que psicologicamente ela está sendo oprimida. Ela está sendo castrada nos seus direitos. Então, enquanto ela vê uma criança brincando, uma criança está num fabrico de confecção, por exemplo, lá, tirando pelo, costurando, enquanto as outras estão brincando ao seu entorno. Ela está, além de fisicamente, ela está se forçando, ela está tendo uma pressão, uma depressão, uma forçação de barra muito grande, porque ao invés de estar no mundo infantil, ela está no mundo dos adultos. E além dessas questões também, né, existe o decreto das piores formas. Qualquer ouvinte pode colocar aí no Google, decreto de piores formas. É um decreto que ele vai dizer quais são as piores formas de trabalho, e são 86 trabalhos, e o decreto diz riscos ocupacionais e riscos à saúde. Ou seja, ainda que alguém defenda o trabalho infantil, o decreto vai dizer a criança ou adolescente que está envolvido, por exemplo, em um trabalho de laboratório, pode estar recebendo um raio-x que vai causar lombalgia, tendinite. Então, é um decreto que diz, inclusive, as questões físicas. Por que que, às vezes, a gente vê uma criança muito musculosa e com desenvolvimento atrofiado? Porque, realmente, a repetição do movimento muda o corpo da pessoa. Tanto que quem faz natação tem as coxas largas. Então, esse esforço repetitivo realmente muda o corpo da criança. E, quando é, por exemplo, exploração sexual, tem alteração na genitália da criança. Então, o decreto é muito interessante porque ele vai além de dizer simplesmente que a criança está perdendo tempo de ser criança. Ele diz, inclusive, como fica a coluna da criança, como fica as articulações da criança. Então, é muito interessante, principalmente para quem defende, porque vai ver que existe também as questões do corpo. Então, a partir dessa informação, a gente pode concluir, porque tem muita gente que diz, meu filho me ajuda em um expediente, mas eu mando ele para a escola no outro. Então, a gente pode concluir que em nenhum expediente a criança vai ter prejuízo, mesmo que ela não saia da escola. Ele fica irritado, fatigado, agoniado. Uma criança, o que eu não suporto é essa história. De manhã, meu filho me ajuda e de tarde vai para a escola. Ele vai chegar na escola cansado, irritado ou muito cansado, vai cochilar. Aí chega em casa, cansado. No outro dia, não vai fazer as atividades escolares. Vai estar, mesmo cansado, ele vai continuar trabalhando e assim sucessivamente. Ele não vai ter o tempo dele. Ele não está respeitado esse tempo dele. Então, a irritabilidade é pública e notória e o cansaço. Todo mundo percebe uma criança que vive em trabalho infantil. E a criança não tendo esse tempo, acaba tendo, como se fosse um hiato na vida dele. E que esse hiato vai perdurar por toda a vida. Ele vai perder as oportunidades, as chances que ele poderia ter no futuro de ascensão mesmo. E vai enveredar para um outro caminho, que é o caminho do trabalho perigoso, do trabalho de risco e até no caso, trabalho em situação perigosa, como a questão do tráfico de drogas. Isso tudo se reflete em dados da economia, de índice de desenvolvimento humano e nos dados da miséria e da pobreza no país. Por quê? Essas crianças alguém que ainda defende o trabalho infantil não é possível, elas ficam com a chamada distorção idade-série. Então, são crianças que têm 14 anos, que estão na 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série, que muitas vezes... Eu já tive em audiência que pedi para assinar e ele disse que está na 8ª série e não sabe ler e escrever. Então, essa evasão escolar e essa distorção idade-série se reflete economicamente, porque são pessoas que vão para o subemprego e para o desemprego. Então, realmente, qualquer mito de defesa do trabalho infantil, como eu estou dizendo, é mito. Quando a gente pega até o fator econômico, que é o que
todo mundo pensa só no econômico, não tem como defender a precocidade do trabalho. E como é que a gente muda essa cultura? É possível mudar uma cultura tão arraigada? A gente ainda tem 4 milhões de crianças trabalhando num país que diz que está caminhando para o Já se desenvolvimento. avançou muito, né, na questão. Se for contar em 2000, eram mais de 5 milhões de crianças, 5 milhões e 100 mil crianças. E está caindo, assim, é a mobilização, a sociedade civil, as próprias instituições governamentais estão... O programa de erradicação do trabalho infantil, que contribuiu nisso, o Bolsa Família também deu uma contribuição, ajudou. Só que agora a queda não está mais como antes, cada vez a queda está sendo menor. E aí é um desafio. Por isso nós estamos intensificando as campanhas. As audiências públicas foi muito, muito interessante a participação. Agora, Lianise, deixa eu te dizer, eu estava lendo sobre o assunto e vi que o Ministério Público do Trabalho, Débora me informou que há 2 meses atrás entrou com uma ação civil pública contra a Prefeitura do Recife, porque, segundo o Ministério Público do Trabalho, está havendo negligência por parte da Prefeitura na implantação das políticas e ações com relação à erradicação do trabalho infantil. Eu sei que você é do governo, mas que se a gente está falando do todo, a gente pode falar da parte, né? O que está acontecendo? O Recife está realmente negligenciando esses números que o Paulo diz que está empancando, que a queda começou, mas não foi acompanhada ao longo dos anos. Está havendo a negligência dos governos com um assunto tão sério como esse? Eu não vejo por aí a negligência, não. Talvez a demanda seja muito maior do que a própria prefeitura possa acompanhar. Mas junto, porque nós trabalhamos em parceria, governo, prefeitura, que também tem essa sensibilidade, exatamente isso, é partir para as audiências públicas, para formação dos técnicos sociais, porque uma coisa é você falar de trabalho infantil, outra coisa é você estar preparado para tal. O tema é bonito, é sensível, mas a gente precisa exatamente tratar a causa. Quando você identifica uma criança em situação de trabalho infantil e a mãe fala com você me questionou agora há pouco, meu filho tem que trabalhar para me ajudar. Aí tem que entrar um técnico com a sensibilidade e dizer, mãe, a senhora está colocando o seu filho como porta de entrada numa das maiores vulnerabilidades. No momento que você coloca seu filho em situação de trabalho infantil, você está entregando ao mundo, ele está totalmente vulnerável. E ele passa a ser uma prenda fácil. Então, nós estamos partindo, porque nós já participamos de outros eventos. Conscientização é a palavra, conscientização, né? A palavra é essa, conscientização. Você pode dar o que em troca à mãe? O amor que ele tem pelo filho. Você escolhe. Se um empregador, que é uma das causas desse trabalho, se o empregador pode baratear a mão de obra de uma criança, se ele tem essa mão de obra disponível, por que não contratar o pai, a mãe, um irmão mais velho? Sabe? É negociar, conscientizar e negociar. Agora, isso tem que ser feito de forma social, de forma ampla, de forma comunitária. Não é apenas com uma pessoa, Desse não. trecho do debate, eu queria fazer 3 considerações disso que a gente falou. Primeira pergunta que você fez, a gente entrou aqui e não respondeu. Qualquer diminuição, realmente diminuiu o número de trabalho infantil. E qualquer diminuição é para ser comemorada. Porque a gente diz que a gente não muda o mundo, muda sim. Uma criança que a gente tem de trabalho infantil, a gente muda o mundo. Então, se Pernambuco já foi o 5º lugar, hoje é o 9º, no censo de 2000, Manari, que é um município pernambucano, foi o primeiro lugar do Brasil em trabalho infantil. E hoje, pelo menos, Pernambuco melhorou. Por que não reduz mais? Que foi essa questão que Paulo estava colocando. Vem reduzindo e de repente parou. Porque o trabalho infantil não está mais na formalidade. A gente conseguiu diminuir, aí chegou agora no que a gente chama de núcleo duro. Onde é que está o trabalho infantil hoje? Está na informalidade, está na família, está muito empurrado pela família. Então, as estratégias de chegar à fiscalização lá e tirar a criança não funcionam mais. Aí é quando entra a nossa criatividade. Agora tem que ser conscientização, tem que ser a coisa mais de base, de educação, de profissionalização. Então, a gente reduziu e já não reduz tanto. Um pai e uma mãe que botam um filho para pedir esmola no sinal, ele pode ser punido de alguma forma? Como é que o Estado age com relação aos pais, os próprios pais que exploram os filhos? Ele poderia ser punido, inclusive, com a perda do pátrio poder, como já aconteceu com o caso de AIDS e de droga. Mas não funciona.
essa atuação muito repressiva e muito policialesca, a gente já viu que não funciona. É muito mais importante dar uma base para essa família que passa pelo programa de transferência de renda. As pessoas me perguntam, a Bolsa Família é bom? Isso é um mal necessário. Isso é bom ou ruim? Eu não sei, mas hoje essas famílias precisam da transferência de renda. Então, tem que ter essa transferência de renda. Não funciona chegar de forma policialesca. Isso a gente já aprendeu. Tem que chegar com base com a educação. Com certeza. E essa ação civil pública do município, eu já vou discordar aqui um pouquinho na função, que eu acho que houve uma certa negligência do município, sim. Por quê? Existem metas. A gente chama criança de meta no PET, é horrível isso, né? Mas cada município tem que cumprir metas, ou seja, crianças que são retiradas do trabalho infantil e tem que ir para a jornada ampliada. E os municípios recebem essa verba. A colega que entrou com a ação civil pública, ela visitou alguns PETs, inclusive isso está em conversa com a prefeitura, porque eu não acho que seja maldade, é simplesmente uma questão de priorização. A prefeitura do Recife está priorizando criança e adolescente como a Constituição determina? Ao nosso entender, não. Por isso que a gente deu essa machucadinha da ação civil pública para ver se acorda para o problema. Como é que o município tem, digamos, um determinado PET tem que ter 100 crianças, a colega chega no local que é para dar a jornada ampliada e só tem 30 crianças? E só tem 30 crianças fazendo atividades que não são sedutoras. Porque a criança, para ela sair da rua, para ela ficar no PET, você não pode dar uma cartolina e uma caneta para ela. Você tem que dar realmente uma jornada ampliada sedutora. Existem entidades que fazem um PET muito bom, que é a criança sai da escola e vai para a jornada ampliada e fica realmente bem entretida, bem interessada em estar ali. Tem outros que não. Então, o que é que a gente viu? Ora, cadê as 70? Então, a gente tem esses dados. E o intuito aí, no caso, é chamar o poder público... Quer dizer que a prefeitura recebe esse recurso para fazer isso e não está priorizando ao entender do Ministério Público. Exatamente. Então, isso foi judicializado. É um procedimento que a gente tem há 5 anos no Ministério Público, que começou com o trabalho infantil nas praias, que a gente sabe que no verão... E aqui, se for no Dona Lindu, fez sol em Recife, criança vai vender bala e vai vender pipoca, etc. Começou com isso, a gente estava com uma atuação muito promocional de conversar com a prefeitura, mas agora a colega perdeu a paciência e eu acho que foi interessante ela perder a paciência e judicializar, para que realmente o poder público, ele se alerte, principalmente agora que a gente está em início de gestão, para que realmente o PET seja de qualidade e que, se tem verba para 100 crianças, que estejam ali as 100 crianças. É exatamente isso. O que eu queria só complementar, início de gestão, que ele está se organizando, talvez o quadro precisa ser melhor preparado, porque, veja, no Estado nós temos 2.164 núcleos de PET. Imagine, numa secretaria que tem um corpo técnico de 6, 7 técnicos. É viável? A prefeitura, com certeza, deve estar nessa proporção, mas nós chegaremos lá. Eu preciso fazer mais um intervalo, depois a gente volta a esse assunto do PET, porque eu acho bem interessante, mas eu vou pedir 2 minutinhos para você. A gente lembra que você ainda pode participar do programa enviando perguntas, comentários, sugestões para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 34236836 ou ainda pelo Twitter, @opiniãope. A gente volta num minuto. O Opinião Pernambuco está de volta, hoje discutindo o tema trabalho infantil. Bom, eu já tenho uma série de perguntas aqui dos nossos telespectadores. Eu queria fazer a pergunta de Lourdes Lapa, de Casa Forte. Ela diz: o que o governo de Pernambuco está fazendo para a implantação de creches? Muitas mães deixam seus filhos em casa, aos cuidados do mais velho, também menor, porque não tem um local para deixá-los em segurança. Se uma criança vai a uma creche com suporte para atendê-la, terá maiores possibilidades de frequentar posteriormente a escola e se formar. Já aquelas sem perspectivas de futuro terminam muitas vezes por se prostituir. E aí é aquilo que a gente estava falando, né? Que é não só combater, tirar a criança do trabalho, mas dar as condições para que ela não chegue nem a entrar nesse tipo de trabalho. Com relação às creches, eu não sei se você pode responder, porque eu acredito que não seja... De acordo com a demanda, né? Essa demanda precisa ser provocada, precisa ser informada. O censo escolar existe e se existe realmente essa demanda, tem acessibilidade do governo dessa ampliação. Porque é pedir, é fazer um termo de aceite e provocar essa necessidade. Essa questão das creches a gente percebe mesmo nas comunidades de baixa renda. Essa situação que a telespectadora coloca, isso acontece muito nas comunidades de baixa renda. A mãe tem que ir trabalhar, aí a filha maior
pega e fica cuidando da E muitas filha vezes menor. sai da escola. Exatamente, para acaba dos deixando menores, a escola. né? Aí é um tipo de situação que a gente percebeu. A gente tem um projeto lá no SENDEC, que é o do Trabalho Infantil e a Participação, conta com uma participação de 25 adolescentes. E alguns desses adolescentes passaram por essa situação. E que antes não identificava como trabalho. Interessante é isso. Quando a gente foi fazer a busca ativa desses adolescentes que passaram pela situação e hoje são protagonistas, eles falam sobre o tema trabalho infantil para parceiros, para escolas, para as comunidades, a gente percebeu que algumas situações elas relatavam, não achavam que era trabalho infantil. E, na verdade, era sim. Elas estavam ficando numa situação de trabalho infantil, porque a mãe tinha que trabalhar e acabava ela tendo que cuidar de crianças Como menores. Débora disse, às vezes pode haver a ilusão de que só é trabalho infantil se houver remuneração. É mais uma mãe. E ainda essa questão de creche é educação infantil. É o Estado, responsável do Estado com o ensino médio. Então, é uma questão municipal. E o Ministério da Educação, existe um programa disponível para a criação de novas creches. Aí cabe à Secretaria da Educação do município acionar o Ministério da Educação. Então, a gente pode dizer às pessoas que queiram solicitar creches para seus bairros que devem procurar o município. Provocar, fazer uma demanda, relatar e dizer, temos essa necessidade. E existe, se entrar no site do Ministério da Educação, tem lá programas de creche e é responsabilidade do município, porque o Estado a responsabilidade dele é com a educação nível médio. Se não houver o atendimento, denunciar o Ministério Público. Rodrigo Alves diz, estamos na época de São João. Geralmente as escolas, principalmente as públicas e seus respectivos professores, dão uns bilhetinhos para as crianças venderem para obter fundos para a festa junina ou qualquer outra comemoração do calendário. Isso é trabalho infantil? Olha, a princípio não. Aí a criança está inserida no movimento de promoção da festa. Agora, tem que ver, porque... É o que a gente chama, o que na norma a gente pode dizer que é uma fraude. É muito comum encontrar fraude, achar que é uma ajuda que está inserida num contexto de promoção da escola e virar realmente uma mola remuneratória. Então, como ele descreveu, não. Mas tem que ficar atento para ver se não tem fraude. Gerson, da Estância, ele pergunta, quais os investimentos do governo no combate ao trabalho infantil? Agora eu queria entrar na questão do PET. A gente está falando aqui desde o começo do programa, o PET. O que é o PET? Quais são as diretrizes práticas de ação do PET? Vamos lá. Sobre o PET, né, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, ele é um programa que é comandado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, né? E tem o foco da retirada da criança da situação do trabalho e inserção através dessa jornada, né? Jornada chamada contraturno, né? E também a questão de ações voltadas para a família também. Sim. Pouca gente sabe que o PET tem essa questão também. E o que a gente vê hoje, o PET, ele antes era um programa do Ministério e hoje ele está sendo usado, ele é um serviço, vinculado aos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, né? E foi integrado às ações do Bolsa Família, né? Do idoso, né? E da criança. E da criança. Final de 6 anos. Trocando em miúdos, deixar a criança o máximo de tempo possível na escola. Para que ela não tenha nem tempo de ser explorada na mão de obra infantil. E aí sim, o Ministério repassa uma per capita, antes era R$ 25,00 por criança, agora passou a ser R$ 50,00, repassa para o município, e o município utiliza em ações de promoção dessa retirada da criança do trabalho. Vale destacar, nesse levantamento que o SENDEC realizou em 2011, que eu falei anteriormente, em quase todos os municípios, a única ação efetiva que tinha voltada para erradicação do trabalho infantil era o programa do PET. Quer dizer, a importância que ele tem para esse programa. Por isso que a gente, quando fala a questão de ter retirado, deixado de ser programa para ser serviço, acabou tendo a descaracterização do programa. Eu acho que talvez uma questão que poderia ser feita era a questão da integração dos ministérios em relação à erradicação do trabalho infantil,
que educação, que tem um programa de educação mais educação, que é muito similar, né, à questão do PET. Quer dizer, era hora do governo federal integrar as ações de educação, de desenvolvimento social, de saúde, de trabalho e emprego também, né, dentro do programa de aprendizagem também. Essas ações precisariam ser melhor integradas. Isso é uma questão que o Fórum Nacional debate muito e coloca como importante isso, essa integração das políticas do governo federal, que é a política que é oferecida no município, né? Mas só esclarecendo, o PET não deixou de existir. Está havendo um reordenamento do serviço, mas o PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vai continuar como um serviço e executando ações exatamente voltadas exclusivamente para a identificação dessa criança que está em situação de trabalho e retirada desse ambiente de trabalho. O governo de Pernambuco hoje tem trabalhado com foco no PET ou tem desenvolvido algum outro programa de erradicação do trabalho infantil? Existe. Nós estamos fazendo, com essas audiências, tem o CRIARTE. O CRIARTE é a nível de Estado, que é lá pela nossa Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que tem o mesmo foco, que tem o mesmo objetivo, é promover ações para que atraia essas crianças cada vez mais. A doutora falou que muitas ações que estão sendo desenvolvidas, ou algumas ações, não têm o atrativo necessário para segurar essa criança. É muito mais divertido para ele estar vendendo bala do que estar em uma ação. Realmente, a criança está no horário escolar, estudando, e num contraturno ele fazer a mesma coisa, por ser criança, aí, por ter um limite de paciência, não é tão atrativo. Aí nós criamos esse programa CRIARTE, que ele em um contraturno, ele vai estar ocupado com alguma coisa mais prazerosa. Certo. Eu tenho aqui o comentário de João Martins, da Bomba do Emetério. Lugar de criança é na escola. Deve haver uma fiscalização grande quanto a isso. Eles também devem ajudar nos afazeres domésticos, que, na verdade, é uma orientação para a vida. Aquilo que a gente falou, né? A grande diferença está... Para Débora Tito, Macedo da Boa Vista. Quando o aliciador é preso, existe algum aprofundamento no interrogatório realizado na delegacia para identificar se ele é um mero oportunista ou também foi explorado na infância? Há alguma pesquisa voltada a esse mote? E aí eu aproveito para perguntar, qual é a relação entre educação dos pais, da mãe, do aliciador, da pessoa que emprega e o trabalho infantil? Essas pessoas são mais de baixa renda? Essas pessoas são pessoas instruídas? Existe uma pesquisa com relação a isso? Ótima pergunta. O aliciador, a gente diz que quem sofreu traumas na infância, seja pelo trabalho precoce, seja o abuso sexual, ele não necessariamente vai virar o mesmo criminoso. Pelo contrário, várias pessoas que são ativistas de direitos humanos foram pessoas que sofreram traumas na infância, ou por abuso sexual, ou por trabalho precoce. Na hora do interrogatório, eu vou ser bem sincera com o questionador. Ninguém pensa muito nisso, não. É tanto que a gente tinha um programa de depoimento, que era uma ideia de deixar o depoimento mais humano, depoimento humanizado. Porque naquele ponto policialesco, a pessoa não está sendo vista como uma criança, como uma vítima, ela é prova. Muitas vezes o delegado está tratando o aliciador como uma prova do crime que ele quer prender. Então, a gente já tem um movimento de direitos humanos para começar a perceber isso. O que eu tenho em relação à pergunta dele são dados. Essa história de que o trabalho enobrece, ela é tão mentirosa que as pesquisas mostram que as pessoas que estão no sistema presidiário, ou seja, que entraram na criminalidade, foram trabalhadores precoces. Ou seja, o trabalho precoce, ele não só não enobrece, como ensina o ambiente criminoso. Então, o aliciador, ele pode ter sido um trabalhador precoce, mas vários ativistas de direitos humanos também foram trabalhadores precoces. Então, existem os dois lados. A gente chama que tem a síndrome de Estocolmo e tem a síndrome de vicário. A síndrome de Estocolmo é aquela doença que a vítima termina querendo ficar com o algoz. Né? Então, termina desenvolvendo uma paixonite pelo algoz e não deixa a autoridade trabalhar, não se vê como vítima. E tem a síndrome de vicário, que às vezes a pessoa que sofreu trauma na infância, ele escuta o trauma alheio e ele fica tão sensibilizado que ele quer ajudar. Então, não existe essa pesquisa no momento do interrogatório, realmente não existe, mas o aliciador necessariamente, a pessoa que teve um trauma não necessariamente vai ser um criminoso. Não sei se eu respondi a pergunta dele, mas achei bem interessante ele focar nessa questão. De repente, o aliciador, se ele tivesse uma educação melhor,
ele seria o futuro ativista de direitos humanos. Quantos meninos egressos de ato infracional não viram monitores do SENDEC? Quantas meninas que eram trabalhadoras infantis domésticas estão agora dizendo como é lesivo o trabalho infantil doméstico? Então, se a gente tivesse realmente uma priorização, a política pública, a conscientização, é o que a gente chama na rede de CIA, SIA. O que é que a gente precisa para trabalho infantil? CIA, sensibilizar, identificar e atender. É o nosso dever de casa diário. E onde é que está pior, ao meu entender, e aí volto para a questão do Ministério Público, atender. A gente sabe que tem um trabalho infantil, sabe onde está, mas não está atendendo bem, a ponto da criança quebrar esse ciclo de pobreza. Com relação a gênero, existe diferença? Existe maioria entre meninos, maioria entre meninas? Como é que se diferencia isso? Do censo 2010, no geral, trabalho infantil, 65% são do sexo masculino. Só que no trabalho doméstico, por exemplo, a questão de 94%. Aí depende muito do tipo de trabalho. Trabalho na praia, grande parte é menino. A questão o principal para a menina é a questão do gênero, que envolve mais a questão do trabalho doméstico. E com relação ao meio urbano e meio rural, existe diferença com relação a gênero? No meio rural, as meninas são mais exploradas ou os meninos? Não. A diferença é mais de setor. Mais de setor. E com relação a cor, etnia? Negros. Negros. Fazendo paralelo, por exemplo, para trabalho escravo e para tráfico de pessoas. Quando é para fim de trabalho escravo, são homens negros de 18 a 40 anos. Quando é para fim de exploração sexual, são meninas negras de 18 a 30 anos. O traço da cor ainda está muito forte. Era isso que eu ia perguntar. A relação entre tráfico de pessoas, trabalho escravo e trabalho infantil. Estão ali os três intimamente ligados? Essas violações de direitos humanos, elas se sobrepõem. A criança que foi um trabalhador precoce, ela tem a chance de ser escravo de amanhã e de traficado de amanhã. É porque é a questão da vulnerabilidade. No momento que a criança está exposta, ela está vulnerável, totalmente vulnerável. Ela está num sinal vendendo bala ou qualquer outra coisa, passa a criatura, oferece, ela passa o dia todinho para vender uma caixa de chiclete e ganha R$5. Uma criatura passa, oferece 50. É o que a gente chama de vulnerabilidade. É o que a gente chama de perpetuação do ciclo de pobreza. O trabalho infantil, o trabalho precoce, vou botar precoce porque pega adolescente também. O trabalho precoce, ele leva à evasão escolar, a evasão escolar leva ao abandono na escola, o abandono na escola leva à falta de profissionalização, a falta de profissionalização leva ao desemprego, ao subemprego, que vai gerando o ciclo de pobreza. O que é que quebra? Educação e profissionalização. A receita a gente sabe, o caminho, Bezerra, de Camaragibe, ele faz um comentário. Quando ainda morava em Caruaru, trabalhava na feira vendendo bolos e outros produtos. Hoje, eu e meus irmãos somos todos formados. Fomos bem criados. A questão do trabalho depende do contexto. Ainda é difícil lutar contra essa cultura. Bezerra, eu não gosto dessa sua colocação, porque você foi um herói. E a legislação, ela não é feita para heróis. É tanto que o próprio Código Penal diz que, em legítima defesa, eu posso matar. Eu não tenho que ser super-herói. Eu posso até matar outra pessoa em legítima defesa. Então, ele deve ter tido uma família que tinha um perfil diferenciado. A gente escuta esse tipo de naturalização de Geraldo Freire. Tem comunicadores, existem pessoas na sociedade que conseguiram vencer isso. Mas são Cacás e Ronaldinhos Gaúchos. Eu faço esse paralelo com os atletas. São exceções. Um monte de atleta querendo... E a lei não foi feita para isso. Exatamente. Você é um herói, sua família deve ter se aproximado de você de alguma forma. Você é uma exceção. Foi protegido, assim como os atletas mirins que estão pensando aí na Copa. Cacá é uma exceção. Ronaldinho Gaúcho é uma exceção. É um de cada 100 mil. Você é um herói, parabéns. Mas a legislação a questão é muito mais complexa. Com certeza. Lenilson, de Barra de Jangada. O trabalho infantil só será erradicado quando as crianças, já em nível fundamental, estudarem em horário integral. É isso que a gente vem dizendo, a proposta né? é essa. Bom, gente, a gente está chegando ao final do programa e aí eu quero dar um minutinho para cada um de vocês fazerem suas considerações finais. A gente pode começar por Débora. Eu queria estimular a denúncia. Porque eu acho que o trabalho infantil, ele ainda é muito naturalizado. E eu, em 8 anos de Ministério Público, eu conto nos dedos as denúncias que eu tenho de trabalho infantil. Então, eu queria aproveitar o canal e dizer que todo mundo joga no Google aí, Procuradoria Regional do Trabalho, vai ter o site, se souber de criança trabalhando, em qualquer situação, ainda que tenha dúvida se é trabalho ou não, denuncie, porque é muito importante a gente tirar essa venda da sociedade em relação ao trabalho infantil. Então, e a denúncia online fica anônimo, fica em sigilo, você pode criar um e-mail, tem um tal do Robin, que de vez em quando
né? Alguém criou o e-mail robin@, alguma coisa, e de vez em quando denuncia no Ministério Público. Então, garantia de sigilo e de anonimato, por favor, faça essas denúncias. O que Débora diz é importante e também continuar estimulando as ações de campanhas e mobilizações. O Fórum Estadual está promovendo, de 17 a 30, uma exposição de fotos sobre trabalho infantil da Visão Mundial, que a Visão Mundial trouxe, e vai estar promovendo também, essa 17 a 30 vai ser no Ministério do Trabalho e Emprego, lá na Superintendência Regional, na Agamenon Magalhães. E no dia 26 a gente vai ter uma audiência pública na Assembleia, onde vai tratar do tema da campanha nacional, que é o trabalho infantil doméstico, né, que tem a arte aqui da campanha nacional, que é o trabalho infantil doméstico. E o SENDEC iniciou uma campanha, Trabalho Infantil é Jogo Sujo, que vai estar até a Copa de 2014 discutindo o tema trabalho infantil, porque a Copa está chegando, tem a Copa das Confederações agora e Copa do Mundo. E tanto a questão do trabalho infantil, exploração sexual, tráfico de pessoas e a questão das drogas são preocupações que as organizações da sociedade civil estão procurando. Leonisa, por favor, rapidinho, que a gente tá... Quero só chamar a atenção, famílias, sociedade, cuidem, protejam nossas crianças. Ok, gente, muito obrigado pela presença. Espero que a gente tenha esclarecido muitas dúvidas que ainda pairam sobre esse assunto. Queria desejar uma boa noite para vocês. Queria desejar uma boa noite para você que nos acompanhou até agora. Dizer que a Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Estamos de volta no próximo programa. Até lá.